Muito bom dia, está começando mais um Papo Jovem e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre música. Está aqui do meu lado um irmão meu, músico, compositor, cantor e um missionário da nossa igreja. Está aqui do meu lado Dudu de Oliveira. Eduardo de Oliveira, mas a gente que é íntimo é Dudu, né? Dudu, todo mundo de conhece casa é Dudu. É Dudu de Oliveira. Dudu, cara, você é uma história, é uma vida de música, né? É uma vida voltada para música. A gente quer conhecer como é que começou isso, como é que foi o seu contato com a música, como é que tudo começou, né? É verdade. Bom dia, pessoal. Bom dia, Micael. É uma história muito interessante, porque a música ela é como se fosse um lugar imprevisível para você viver profissionalmente, né? Tanto é que as pessoas perguntam assim, qual é a sua profissão? Aí você fala assim, músico. Aí a pessoa fala, não, mas qual é a sua profissão? O que tu faz, cara? Então, na minha cabeça, nunca passou a música como profissão, né? Então, você perguntou o início disso, vem da igreja, né? Meu pai e minha mãe são pastores, e aí eu ia pra igreja, minha mãe é cantora, né, evangélica. Desde a época de 90, assim, ela já cantava, aí tinha cassete gravado. E era muito legal, porque eu pude tá participando, não diretamente, porque eu era uma criancinha de 4 anos, mas eu pude estar participando da gravação do CD dela. É interessante, minha mãe ela ia de madrugada, porque o produtor tinha acesso ao estúdio que ele trabalhava, de madrugada para gravar, onde ninguém gravava de madrugada. Aí ela ficava esperando o produtor chegar de madrugada para gravar, e eu tava junto nesse negócio. Às vezes chovia, a gente tomava chuva junto, esperando o estúdio abrir para ela gravar. Aí quando chegava lá dentro, eu tinha o privilégio de estar vendo o maestro Edson Martins, um abraço Edson Martins, fazendo acontecer aquela magia. E eu, assim, parece que dentro de mim eu sabia que eu tinha nascido para fazer aquilo também. Mas eu nem imaginava, eu só sentia uma coisa. E aquilo, essas influências do maestro Edson produzindo na minha frente, vendo os equipamentos funcionar, vendo ele, na verdade ele fez o trabalho da minha mãe com um Yamaha no teclado. Então o equipamento fazia som de bateria, som de baixo, som de guitarra, som de violão, percebe? E aí eu fiquei, cara, uma máquina faz som, faz uma banda. E aquilo entrou na minha cabeça. Aí quando ia pra igreja, né, todo mundo conhece essa história, né? Aí tinha a bateria e a fila dos menininhos querendo tocar. Sempre na Eu tava bateria. sempre ali, amando a música. E mais impressionante, assim, que eu sentia o que a música causava dentro de mim. E sempre foi isso. Mas, assim, desde pequenininho, eu nunca imaginei exatamente, assim, que eu ia viver disso, que eu ia crescer nisso. Era só uma resposta, assim, como qualquer outra vocação, e você se sente balanceado emocionalmente, você se sente instigado, parece que aquele troço te responde. Fala assim, nossa, tem alguma ligação forte entre eu e isso. Mas uma coisa muito ingênua, uma coisa muito... E aí o meu pai, ele, como percebeu isso em mim, aí ele comprou uma bateriazinha da RMV, porque por incrível que pareça, eu percebi o teclado, eu sou tecladista, né? É o instrumento que eu toco. Mas eu percebi o teclado e não tive interesse nenhum, porque eu acho que a maioria das crianças gosta da bateria. É o que movimenta, é o que faz barulho. Aí em casa eu pegava as panelas da minha mãe, minha mãe, meu Deus, eu não aguentava isso. Aí o meu pai, vendo que eu tinha noção rítmica e tal, ele comprou uma RMV creme, e aí eu fazia barulho de verdade, agora não com panela, com bateria. Mano, que loucura, dentro da sala da casa da minha mãe. Então imagina que loucura que era. E aí meu pai me deu a minha primeira influência de música, né? Que é Ronquinol. É uma banda que na verdade é como se fosse uma orquestra de adoração, uma música evangélica americana. E aí tem o maestro Tom Brooks, que eu conheci, que era o cara que escrevia cada linha de partitura de cada violino, de cada... Mano, era mais tipo assim, 100 vozes, que o cara escrevia tudo. Então esse cara se tornou a minha referência instantaneamente. E aí eu tocava a fita cassete, você sabe o que é isso? Sei, né? Eu não sei, não. Eu não sei, não. Não vou me dar de bandeja aqui. Aí eu rebobinava a fita, colocava a fita pra tocar, e aí ela tocava e eu ficava acompanhando na bateria. Mas eu sentia que quando eu tava tocando, também me vinham as ideias pra outras coisas. E essas coisas foram me dando dicas, entendeu?
E aí eu comecei a ter essa influência, como você perguntou, a minha influência vem disso, desse namoro ingênuo. Tipo assim, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma... Eu só ia sentindo e percebendo, cara, isso dá certo, né? Jogava pipa pro alto, eu não sabia. Tentava jogar bola, o pior. Mas pegava uma bateria, aí eu sentia bem novinho já que aquilo tava num terreno em casa. Pegava o violão, pegava pro meu pai e falava, pai, que acorde é esse? Que nota é essa? Ele, não sei. Mas soa bonito. Tá, mas essa nota não existe. A nota que existe é essa, Lá, Ré e Mi. Lá. Pô, pai, mas olha o que eu fiz aqui, ficou bonito. Às vezes tava fazendo um acorde totalmente maravilhoso, mas ele falou, isso aí não existe. Esquece. Mas eu senti uma coisa. Então essa é a história do início. Tu pegou meio que uma familiaridade com uma coisa que te respondia, né? Tu fazia um negócio, tu sentia um pouco, isso aqui Exatamente. Isso aqui é legal, e se eu falar né? pra você, cara, assim, não vamos dar spoiler da entrevista, vamos deixar a entrevista correr naturalmente, mas existe uma profundidade muito grande nisso. Eu acho que em tudo da nossa vida, essa resposta espontânea às coisas é o que faz a gente fazer. Tem um monte de gente que faz música, tem um monte de gente que faz arquitetura, tem um monte de gente que faz cada coisa, mas existem as pessoas que elas têm essa resposta, elas criam as suas artes, as suas obras a partir dessa resposta, a partir desse relacionamento ingênuo ali. Então essa energia vem pra você, você consegue criar uma coisa que ninguém criou, mesmo que seja 3 acordes, mas você criou de dentro dessa energia, entendeu? Maneiro. Aí foi com quantos anos que você começou a tocar o primeiro instrumento? O primeiro instrumento eu comecei a tocar com 4, 5 anos, que é a bateria. E o teclado? Porque a gente conhece o Dudu, a gente vê o Dudu como tecladista. Então assim, falando de bateria, a gente volta muito lá atrás. Lá atrás. Quando é que o teclado chegou? Como é que ele chegou na sua vida? Cara, o meu pai trocou um terreno num teclado. O meu pai é muito doido, porque meu pai não toca assim teclado muito, né? Ele pede galinha, assim, né? Né? Então ele sempre gostou de música, né? E aí ele pegou um terreno que ele não tinha utilidade, já tinha onde morar e vendeu. Vendeu não, trocou, pra ter a ideia do teclado. O teclado na época era tipo o mais top, né? E aí ele trocou o terreno no teclado e o teclado ficou lá em casa. Aí meu pai tentando botar o teclado pra funcionar, pô, esse teclado não tem caixa de som. Tava com um Roland, se eu não me engano, XP10, né? Um teclado lançamento na época. Isso há muito tempo atrás. O teclado não sai som, aí conseguiu botar o teclado pra funcionar, e aí eu ia falar, pai, deixa eu tocar o teclado. Mas você não sabe tocar, meu filho, e tal? Mas eu vou ligar. Aí eu ia tocar e, tipo, saía algumas coisinhas, assim. Mesmo que com o dedinho, assim, saía as melodias certinhas, entendeu? Aí eu tocava, tipo, celebrar com júbilo ao Senhor. Assim, aí ele percebeu isso e aí ele ficou com essa mensagem. Eu acho que meu filho desbanca na música, entendeu? E aí a nossa vizinha da igreja, ela levava o teclado pra igreja, aí eu ficava lá e ela, poxa, eu falava com meu pai, ele leva jeito pra tocar teclado. Vou deixar o teclado na casa dele em uma semana. Aí deixava o teclado, eu já ia tentando desenvolver. E aí meu pai comprou pra mim o meu primeiro tecladinho, cara. É um teclado da Cássio Sandy Júnior. Meu pai tem esse teclado pendurado na parede de casa. Certo. Mano, se você entrar na sala do meu pai, tem um teclado pendurado na parede, irmão. Um teclado Cássio Sandy Júnior tá pendurado de forma rústica, não tem uma moldura. Ele só pendurou o teclado. Botou um parafuso aqui, tá aqui mano, agora. porque ali foi o início. O teclado, as teclas dele acendiam a luz, tá ligado? Não, eu vou te falar, foi a maior sacada que alguém já fez no teclado. Então, ele te mostrava os acordes e você, tipo, meio que usava as iluminações pra ir seguindo com o dedo. Então, te ensinava acordes maiores, menores, diminuto, com a sétima maior, com a sétima menor. Era uma guia, né? E ele te ensinava a tocar as músicas do Star Wars, só música de casamento, só Chopin, Mozart, e também Sandy Júnior, Zezé de Camargo, Luciano, e você aprendia a tocar as músicas, você ia sentindo aquilo. Daí foi aonde eu comecei a tocar teclado. Pro azar dos irmãos da igreja, eu comecei a tocar na igreja. Isso é interessante, isso daí é interessante. Porque os irmãos iam tocar e eu tava ali, ó. Mano, e todo mundo assim, nitidamente irritado, porque tem alguns amigos meus que me conhecem de longa data, e não era só na igreja, mano. Eu ia pra praticar, tipo, às vezes 8 horas seguidas por dia, o vizinho não aguentava me ouvir praticando. E aí eu comecei a praticar e gostar daquilo, e meu pai sempre de olho. Tipo assim, esse garoto,
Ele tem um caminho a percorrer. Tem uma direção já. E aí foi aí onde eu comecei a tocar teclado. Respondendo a sua pergunta. Respondendo a pergunta. E aí, você falou aí, cara, que você começou a tocar no tecladinho Cássio Sandy Júnior e você tocava algumas músicas seculares. Sim. E assim, a sua referência, né? Você foi criado dentro da igreja, né? Filho de pastores. Então ali você já tinha uma direção, né? De que era o mundo gospel. Só que aí, por isso, você acabou começando numa visão secular, né? Esse teclado, musicalidade secular. Para esse período, essa foi a minha única referência secular. Sim. As musiquinhas que vinha no Sandy Júnior. No Sandy Júnior. É a única coisa que eu sabia de música secular. Tá? Porque, né? Música do mundo é pecado. Como dizia os antigos. Só desculpa. E daí, cara, era a única referência secular que eu tinha. Mas eu nunca fui bobo, mano. Então, tipo assim, Rei Leão, Ed Mota, cantando, entendeu? Alice no País da Maravilha, mano, eu sei aquelas trilhas todas de cabeça, irmão. Você já foi à Bahia, tudo desenho da Disney. Todo mundo se divertindo e eu, cara, que sonoridade dessa orquestra. Que bonito. O que esse cara tá fazendo, entendeu? Então, nessa época, eu não tive acesso à música secular. E eu digo pra você, se eu tivesse tido acesso nessa época à música secular, talvez o meu avanço na cultura musical e no entendimento musical teria sido outro. Sim, então, eu acho que esses tabus, né, atrapalham um pouco o crescimento da pessoa. Sim. Porque, hoje em dia, não tanto, porque a música cristã, tipo, você tem Marcos Almeida, você tem Estênio Marques. Ela tá muito mais rica. Cara, tem tudo, irmão, tem tudo que um músico precisa. Às vezes, eu acho que a música cristã tem muito mais conteúdo cultural, musicalmente, harmonicamente, melodicamente falando, do que as próprias músicas seculares. Hoje isso não é questão. Hoje a música secular, ela mudou totalmente. É, verdade. Mudou totalmente. E a música gospel também mudou totalmente. Tá muito mais rica. Tá muito mais informativa. Muito mais conteúdo. E aí, assim, você aprendeu a tocar aí, e aí como é que foi a sua conversão, né? Porque você foi criado dentro da igreja, só que é igual eu, também fui criado dentro da igreja, mas a gente não nasce convertido, né? A gente se converte com o tempo, né? E você já tinha a música com você, né? Como é que foi esse lance de se converter? A minha conversão, ela veio acontecer muito recente, então tem um salto muito grande dessa história que a gente está falando aqui, do que estava acontecendo, da minha influência com o teclado, com a minha conversão. Embora eu nasci filho de pastor e de pastora, eu me considero convertido de 2017 em diante, entendeu? 2017, 2018, aconteceram coisas na minha vida que me fizeram poder dizer que eu sou um cristão, de lá para cá. Quando eu digo cristão, seguidor de Cristo mesmo. Sim. Então, eu não posso falar hoje, né, que eu era um cristão antes disso, não. Porque, infelizmente, os valores cristãos são muito claros. E eu não considero que eu tinha aceitado essa questão. Podia ser crente ou ir de igreja, saber da Bíblia, ou nunca fiz nada de errado, que seja. Mas ser cristão mesmo, eu me prontifiquei a ser um seguidor de Cristo de 2017 em diante. E o que veio a acontecer em 2017 que te veio acontecer essa conversão? Né? Essa parte é interessante, não fala muito sobre música, mas é muito interessante. Quando você é filho de pastores, e aí eu sempre fui, meu pai era pastor da Assembleia, né? Fui muito orientado a fazer tudo certinho. Então, cara, eu não tinha tido experiência com nada a vida inteira, sabe? Sim. Eu conheci a minha esposa, minha única mulher, ela era uma criança e eu também. Então, ela era minha primeira namorada. Eu tinha 11 anos para 12, né? E ela tinha 12 para 13. Então, a gente se conheceu ainda criança. E foi com ela que eu casei. Ela foi minha única mulher e, tipo assim, por conta disso, eu já encaminhei minha vida para um lado muito politicamente correto sempre. Sim. E isso tem um lado bom, porque você é um exemplo, ou o que quer que seja, você é uma referência, porque não foi um cara tipo namorador, que foi pra noitada, sei lá o que for. Beleza, mas tem um lado ruim. Por quê? Quando você faz boas escolhas e toma boas decisões, e faz as coisas corretas, isso faz você, tomara que não seja com todo mundo, mas no meu caso, me deu uma crisezinha, uma síndromezinha de Deus, né, de endeusamento, de tipo, eu sou melhor do que os outros, porque eu não falhei nisso, porque eu não falhei com aquilo, porque eu não tive tal experiência. Então,
tem uma frase do Vitor Kivitz que fala assim: fé de criança, quando azeda, vira veneno. Então, uma fé infantil que com o tempo vai fermentando e azedando, e aí ela mais se parece com uma feitiçaria ou com qualquer outra coisa do que uma fé genuína. Sim. E é uma fé fundamentada nos méritos. Tipo assim, eu casei com a minha primeira namorada, nunca traí ela, nunca passei uma noite bêbado, nunca bebi nada, nunca fumei, nunca... E você começa a se endeusar. E aí Deus não gosta desse tipo de atitude. E ele foi esperando o dia certo, foi tendo paciência comigo, mas eu cada vez ia, né, crescendo mais, era mais chamado para pregar, mais chamado para falar de Jesus, as almas iam se convertendo, ia ganhando muita gente. E aí cada vez mais arrogante, cada vez mais prepotente. Tipo assim, não tem essa. A pessoa conversava comigo, pô, tô passando tal dificuldade. Dificuldade é porque tu não tem Jesus. Tá cheio de... Tu não tem Jesus, cara. Jesus te fortalece a vencer todo mal. Vê aí a minha vida e tal. E Deus assim, chegou teu momento, Dudu. Aí em 2017 eu tive uma experiência muito dura, né? Eu tive um problema com vício, né, cara? E acabei me metendo com um vício muito chato aí, do cigarro, a nicotina. E aí você imagina como é que era, cara, você certinho, crentão, tá agarrado com uma coisa, e você com a tua mente religiosa, mano. Tu agarrado com esse problema. Sim, e tu, cara. Nossa, eu também tô na mesma situação que todo mundo. E Deus, parabéns, meu amigo. Entendeu agora? E entendeu 4 anos, irmão. 4 anos, ó. Entendeu. E ali eu já entendi. Você não entendeu. Essa lição vai ficar gravada na tua alma, que você é um ser humano. E aí, eu lá pelas tantas, Senhor, eu preciso de um salvador. É pra isso que eu vim, cara. Eu vim pra pecadores, pra pessoas que entendem isso. Então, a minha conversão aconteceu ali, onde geraram-se valores cristãos dentro de mim. Quais são esses valores que eu guardo até hoje? Ninguém é melhor do que ninguém. Esse valor é fundamental. Ninguém é melhor do que ninguém. A compaixão, a empatia são valores, cara, imprescindíveis. Se uma pessoa o território da dor de alguém é sagrado. Então, se uma pessoa está passando por um momento de dor e dificuldade, cara, você deve direcionar sua atenção com humildade e respeito. Sim. E ainda que você mesmo não tenha caído no problema que ela está passando, meu irmão, respeite o problema dela para que Deus não faça você entender na prática. Na prática, o problema dela. Então, eu acredito que ali é que gerou esses valores de humildade. Então, teve várias vezes que a minha esposa vinha falar comigo, eu tô mal, tô triste por causa disso, daquilo. E eu antes, pô, tu tá triste por quê? Não, não sei quem faleceu, mas a gente vai se encontrar na glória, não entendo porque você tá triste, o morrer é ganho. Então você não demonstra emoção, você é um robô que tá pronto para responder à base das escrituras. Não, cara, é chorar com os que choram, tá entendendo? O cristianismo velho, pô, sinto muito por isso, cara. E nasceu o respeito por ouvir o outro, por entender o outro. Então, às vezes, no meu caso foi isso, Deus tem que submeter a gente a situações tão dolorosas para extrair da gente a humanidade que está guardada, mas que está amortecida, que está subjugada. Então, ele coloca a gente nessas experiências assim, eu vou quebrar você, eu vou fazer você de novo. E é muito bom, de lá, assim, até o dia de hoje, graças a Deus, quem colocou a mão no arado não volta atrás. Eu me considero um seguidor de Cristo. Não cheguei onde eu queria, mas estou no caminho, pelo menos, entendeu? Dudu, muito obrigado, tá, irmão? Prazer te entrevistar de novo. Eu já te entrevistei, a gente já conversou várias vezes, mas antes da gente acabar esse momento, queria que você deixasse pro pessoal que está em casa 3 princípios que para ter um exemplo de vida igual a sua vida, que é uma vida regida por Cristo, para esses jovens. Ah, que legal, é uma boa. Eu acho que o primeiro, né, seria descobrir que Deus é de verdade. Sem esse não tem como ter nenhum. Então fazer a descoberta de que Deus existe. Saber que Deus é de verdade. Tirar ele da palavrinha Deus, das ideias, e tornar ele o amigo, o pai que existe, que pode ser tocado, que pode ser sentido, que pode ser abraçado. Então isso vai fazer o ponto 2, com que seu comportamento seja diferente. Então o segundo conselho que eu dou
é não fornecer restrição ou fornecer o mínimo de restrição possível para o atuar dessa pessoa que você tornou real. Você torna ela real e ela vai começar a querer mexer em você. Ofereça o mínimo de restrição, ainda que essa pessoa, 3, te coloque para fazer coisas que vão na contramão do que você queira. E ela vai fazer isso muitas vezes. Com toda certeza, ele vai fazer isso. Vai te colocar na contramão. Eu queria ser pediatra e eu virei produtor musical. Então, ele vai te colocar em situações que para você não vai fazer sentido. Calma. Ó, ele é real. Se ele é real, você tem contato com ele, oferece pouca restrição. Ou melhor ainda, se for nenhuma, mas é muito difícil. É muito difícil não ter nenhuma. Pouca restrição para ele trabalhar. E esteja atento, porque ele vai te colocar em situações contraditórias, em situações contrárias ao que você quer. Nesse momento, não perca fé. Está tudo sob o controle dele. Ele está no controle do seu caminho, como foi falado, no controle de todas as coisas. E vai te conduzir, te dando oportunidades, te apresentando pessoas, movendo tudo, fazendo todas as coisas. É o meu conselho. Esses 3 passos vão te manter numa caminhada em direção ao céu. Amém. Muito obrigado, Amém. irmão. Amém. De novo, muito obrigado. Tamo E junto. ó, próximo domingo, às 10 horas da manhã, a gente se encontra no mesmo lugar, no mesmo bate-horário, na mesma bate-caverna. Então, tchau, tchau. Até semana que vem.